Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos desta terça-feira, 19 de julho de 2022, mas primeiro vamos ver como foi a lista de domingo. E na lista estava o over mais de 2 gols no jogo do São Paulo contra o Fluminense e bateu. A equipe do Fluminense abriu o placar aos 25 minutos. Aos 34 o São Paulo empatou, aos 42 o São Paulo virou o jogo e no segundo tempo o Fluminense empatou e terminou nesse empate por 2-2. E aí bateu também o Lei São Paulo, que eu tinha comentado no vídeo, mas não quis colocar na lista. Também estava na lista o over mais de 2 gols no jogo do Atlético Goianiense contra o Fortaleza e não bateu. A equipe do Fortaleza venceu a partida por 1-0. Com um gol aos 74 minutos. E para fechar a lista de domingo estava o BEC Atlético Mineiro contra o Botafogo e bateu. O Galo venceu por 1-0 com um gol aos 55 minutos. No final do jogo, o Atlético Mineiro ainda teve um gol, mas foi anulado. Juventude e Goiás terminou 0-0. Eu cheguei a comentar também que no ao vivo poderia ser interessante para buscar esse Lei Juventude. Então a lista de domingo ficou aí com 2 acertos e um erro, uma lista bem melhor que a de sábado, que não teve nenhum acerto, mas é assim mesmo, nem sempre vai errar todos e nem sempre vai acertar todos também. O importante é sempre ter mais acerto do que erro. Vamos agora para os jogos desta terça-feira. E vamos começar com o Campeonato Brasileiro da Série A. Tem aí uma partida isolada, Ceará contra o Avaí. A equipe do Ceará ocupa a 14ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. E a equipe do Avaí na 12ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Jogando em casa, a equipe do Ceará ocupa a 17ª colocação. Em 8 jogos venceu 1, empatou 5 e perdeu 2. Jogando fora de casa, a equipe do Avaí ocupa a 19ª colocação. Em 8 jogos venceu 1, empatou 1 e perdeu 6. A equipe do Avaí como visitante marcou apenas 4 gols e sofreu 15. Os últimos jogos entre eles, vitória do Ceará por 1-0, vitória do Ceará por 2-1 e empate por 0-0. A equipe do Ceará vem de vitória, venceu em casa o Corinthians por 3-1. A race do Ceará nos últimos 10 jogos são 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Os últimos jogos do Ceará como mandante são 3 vitórias e 3 empates. E a equipe do Avaí vem de vitória, venceu o Santos em casa por 1-0. Nos últimos 10 jogos são 3 vitórias, 5 derrotas e 2 empates. Os últimos jogos do Avaí como visitante são 4 derrotas e 1 vitória. Venceu apenas o Botafogo. A equipe do Avaí não faz uma boa campanha como visitante. Em 8 jogos perdeu 6, marcou apenas 4 gols. E a equipe do Ceará também não faz uma boa campanha como mandante. No Campeonato Brasileiro venceu apenas um jogo em casa. Essa odd do Ceará deveria estar um pouco mais alta, mas é uma equipe mais qualificada que o Avaí e eu vou colocar o Ceará em back. Dando sequência, vamos para o Campeonato Brasileiro da Série B. Bahia contra o CRB. A equipe do Bahia na 3ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a equipe do CRB na 9ª colocação, nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 vitórias. Jogando em casa, a equipe do Bahia ocupa a 5ª colocação. Em 9 jogos venceu 6, empatou 1 e perdeu 2. Jogando fora de casa, o CRB ocupa a 6ª colocação. Em 8 jogos venceu 3 e perdeu 5. Os últimos jogos entre eles, vitória do Bahia por 4-0, vitória do Bahia por 1-0 e empate por 1-1. A equipe do Bahia vem de vitória, venceu fora de casa o Guarani por 2-0. A race do Bahia nos últimos 10 jogos são 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Os últimos jogos do Bahia como mandante, venceu 1, perdeu 3 e empatou 1. São 4 jogos seguidos sem vencer em casa, com 3 derrotas e 1 empate. E a equipe do CRB vem de um empate em casa contra o Brusque por 1-1. A race do CRB nos últimos 10 jogos são 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Os últimos jogos do CRB como visitante são 3 vitórias e 1 derrota. A equipe do CRB vem vencendo mais jogos como visitante do que como mandante. O Bahia com uma odd de 1,60, já são 4 jogos consecutivos sem vencer em casa.
Aqui é um clássico do Nordeste, eu vou deixar esse jogo fora da lista. Dando sequência, Brusque contra o Grêmio. A equipe do Brusque, na 12ª colocação, nos últimos 5 jogos, tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Grêmio, na 4ª colocação, nos últimos 5 jogos, tem 3 vitórias e 2 empates. Jogando em casa, a equipe do Brusque ocupa a 13ª colocação. Em 8 jogos, venceu 4, empatou 1 e perdeu 3. Jogando fora de casa, o Grêmio ocupa a 5ª colocação. Em 9 jogos tem 1 vitória, 7 empates e 1 derrota. A equipe do Grêmio marcou apenas 3 gols e sofreu 3 como visitante. Os últimos jogos, as equipes não têm confrontos recentes. O Brusque vem de 1 empate fora de casa contra o CRB. A race do Brusque nos últimos 10 jogos são 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Os últimos jogos do Brusque como mandante são 3 derrotas e 1 vitória. E a equipe do Grêmio vem de vitória, venceu em casa o Tombense por 3-0. A race do Grêmio nos últimos 10 jogos são 5 vitórias e 5 empates. Os últimos jogos do Grêmio como visitante são 5 empates. 4 empates por 0-0 e 1 empate por 1-1. Colocar o Grêmio em back aqui nesse jogo eu acho que não tem muito valor. O Grêmio vem aí de 5 empates consecutivos como visitante, marcou apenas 1 gol. E colocar o Grêmio em lei eu acho um pouco arriscado, porque a equipe do Brusque nos últimos 4 jogos em casa perdeu 3 e venceu apenas 1. Eu vou deixar esse jogo também fora da lista, aqui vai ser um jogo bem complicado. Dando sequência, Londrina contra o Sampaio Corrêa. A equipe do Londrina na 10ª colocação, nos últimos 5 jogos são 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E a equipe do Sampaio Corrêa na 6ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Londrina ocupa a 8ª colocação. Em 9 jogos venceu 4, empatou 4 e perdeu 1. Jogando como visitante, a equipe do Sampaio Corrêa ocupa a 20ª colocação. Em 9 jogos empatou 2 e perdeu 7. Marcou apenas 3 gols e sofreu 14. É o pior visitante do campeonato. Os últimos jogos entre eles, vitória do Londrina por 3-1, vitória do Sampaio Corrêa por 1-0 e vitória do Londrina por 2-1. A equipe do Londrina vem de um 0-0 fora de casa contra o Ituano. A race do Londrina nos últimos 10 jogos são 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Os últimos jogos do Londrina como mandante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Perdeu apenas para o Vasco da Gama. E a equipe do Sampaio Corrêa vem de vitória, venceu em casa o Vasco da Gama por 3-1. A race do Sampaio nos últimos 10 jogos são 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Os últimos jogos do Sampaio Corrêa como visitante são 3 derrotas e 2 empates. O Sampaio Corrêa como mandante fica atrás apenas do Cruzeiro, mas como visitante é o pior do campeonato. A equipe do Londrina deve vencer essa partida jogando em casa, mas não me passa muita confiança também. Aqui é um jogo mais para leitura, eu vou deixar esse jogo fora da lista. Dando sequência, Tombense contra o Criciúma. A equipe do Tombense na 7ª colocação, nos últimos 5 jogos são 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. E a equipe do Criciúma na 8ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogando em casa, a equipe do Tombense ocupa a 7ª colocação. Em 9 jogos, venceu 4 e empatou 5. Ainda não perdeu como mandante. Jogando fora de casa, o Criciúma ocupa a 7ª colocação. Em 8 jogos, venceu 2, empatou 3 e perdeu 3. Os últimos jogos entre eles, vitória do Tombense por 1-0, vitória do Tombense por 1-0. A equipe do Tombense vem de derrota, perdeu fora de casa para o Grêmio por 3-0. A race do Tombense nos últimos 10 jogos são 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Os últimos jogos do Tombense como mandante são 4 vitórias e 1 empate. E a equipe do Criciúma vem de um empate em casa contra a Ponte Preta. Já são 4 jogos sem vencer. A race do Criciúma são 4 empates, 3 vitórias e 2 derrotas. Os últimos jogos do Criciúma como visitante são 3 empates e 1 vitória. Aqui, para quem é mais agressivo, eu acredito que dá para buscar esse back Tombense. Vem fazendo uma boa campanha como mandante, mas eu vou colocar na lista o Lei Criciúma. Dando sequência, Vasco da Gama contra o Ituano.
A equipe do Vasco, na segunda colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E a equipe do Ituano, na 15ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. Jogando em casa, a equipe do Vasco ocupa a 4ª colocação. Em 9 jogos, venceu 6 e empatou 3. Ainda não perdeu como mandante, marcou 10 gols e sofreu apenas 1. Jogando fora de casa, a equipe do Ituano ocupa a 11ª colocação. Em 9 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 5. Os últimos jogos, as equipes não têm confrontos recentes. O Vasco vem de derrota, perdeu fora de casa para o Sampaio Corrêa por 3-1. A race do Vasco nos últimos 10 jogos são 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Os últimos jogos do Vasco como mandante tem 3 vitórias e 2 empates. E a equipe do Ituano vem de um 0-0 em casa contra o Londrina. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Ituano tem 4 derrotas, 2 vitórias e 4 empates. Os últimos jogos do Ituano como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. O Vasco da Gama joga em casa com o apoio da torcida. A odd não está aparecendo aqui, mas nesse momento está 1,90 e eu vou colocar o Vasco da Gama em back. E nesta terça-feira tem também o UEFA Champions League fase qualificatória. Eu vou ficar fora, mas tem alguns jogos aí bem interessantes para ficar de olho no ao vivo. O Malmo FF jogando fora de casa, o Karabag, o Midtjylland também, o Ludogorets, o Bodoglin. São jogos aí bem interessantes que pode aparecer alguma oportunidade aí, tanto no mercado de match odds quanto no mercado de gols. Então a lista de terça-feira ficou aí com back Ceará, back Vasco da Gama e lei Criciúma. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.